Olá, tudo bem? Vamos lá então em mais uma aula da nossa Escola de Servos e hoje com o tema Fundamentando o Amor Conjugal. Pai de amor, em nome de Jesus, fale conosco, trate dos nossos corações e que possamos, ó Deus, aprender mais e mais contigo hoje. Assim nós abençoamos a nossa aula, todos que aqui estão, ó Deus, e todos aqueles que ouvirão desta palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Lembrando você que, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você pode entrar em contato conosco no nosso grupo de WhatsApp, no número 11 99230 8114. E o nosso texto-chave hoje está lá em Marcos capítulo 10, versículo 8, que diz: E serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne, um só. E o propósito dessa lição é que cada um dos alunos possa conhecer o que a Bíblia ensina sobre casamento, dando-lhe o valor que merecemos, e ter elementos suficientes poderosos a fim de construir relações saudáveis, lares firmes e cimentar a vida de filhos equilibrados. Ou seja, né, estamos na fase de construção, onde tem papai e mamãe, cada um tem a sua responsabilidade e os filhos entram debaixo aí desta bênção de papai e mamãe, formando assim uma família. Amém? Então, a fundamentação na palavra está lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27, que diz assim: Mateus 7, de 24 a 27. Portanto, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixa eu ver aqui, eu tenho que fechar aqui um programinha aqui. Né? Fundamentou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui o texto nos mostra o quê? Que aquele que constrói a sua vida familiar, da sua família, com base na palavra de Deus, que é o manual de construção de uma vida feliz, ele tem uma vida abençoada e cheia de sucessos. Aquele que quer construir baseado no seu achismo tem uma vida de fracasso na primeira dificuldade que tem. Talvez vença a primeira, a segunda, a terceira, mas certamente não chegará a ter um casamento até que a morte os separe. Só com a Bíblia mesma que conseguimos chegar até lá. E o primeiro ponto dessa lição que queremos entender é que o casamento, número 1, o casamento é um desejo do coração de Deus. Não é um desejo do coração do homem ou da mulher. Ou melhor, nós temos esse desejo sim, mas esse desejo ele vem da parte de Deus. Foi Deus quem colocou esse desejo nos nossos corações. Então, foi Deus que criou o homem e a mulher, formando assim o primeiro casal, o primeiro lar. Está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos de 26 a 28, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quem criou a primeira família foi Deus. E Deus continua a criar demais famílias, como criou a minha, criou a sua também. E como ele criou, ele deu algumas ordenanças para que possamos ter uma vida de sucesso. E é exatamente o que vamos aprender aqui hoje. Algumas delas só, tá? Devemos entender também que foi planejado para que o homem vivesse em comunidade. A Bíblia diz que o homem estava só, e aí Deus viu que o homem estava só e disse: não é bom que ele esteja só. E aí Deus criou a adjutora.
Deus criou então quem? Eva para Adão. Então, quando nós percebemos que o homem está meio sozinho, a mulher também é sozinha, ou um dos filhos sozinhos, qualquer ser humano isolado está fora do propósito de Deus. Deus fez o homem e a mulher para viver em comunidade, para viver junto, em família, ok? Deus também criou esta família para proporcionar felicidade à humanidade. Imagina se todos fôssemos cada um dono do seu nariz e nós fizéssemos o que quiséssemos, né? O que vier a telha a gente faz. Como seria o mundo? Né? Não, Deus instituiu a família como a base da sociedade, ok? Lá em Gênesis 2:23 está escrito assim, ó. Gênesis 2:23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Então você vê que Deus deu a mulher para o homem e o homem colocou o nome dela de varoa porque foi tirada dele, né? Então, esse foi o primeiro canto de amor que houve no mundo, ou seja, o homem chamou a sua adjutora de mulher, e olha que coisa maravilhosa, porque saiu dele. E se saiu dele, ele quis o melhor para ela, então chamou-a de mulher, ok? Próximo ponto, para dedicar-se fielmente um ao outro. O casamento deve começar com um abandono de todas as demais relações, a fim de estabelecer uma relação permanente entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 está escrito: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Então essa aqui é uma parte, eu diria que é a parte mais importante dessa lição. O que é deixar o pai e a mãe? Primeiro, vai deixar no mundo natural, vai morar em outro local. Não é para morar no mesmo quintal, no fundo de casa. Não. Você casou, tem que se separar, no mundo natural. Claro que você vai continuar tendo contato de parente, mas agora a sua família é você, sua mulher e seus filhos. Na área emocional, eu tenho uma briguinha, quero pedir um conselho A, B e C em relação ao meu casamento. Não é para o papai ou para a mamãe que você vai pedir, é para a tua autoridade espiritual. Terceiro, espírito. Então, ora, se você se aconselhava e tinha atitudes como a do seu pai ou da sua mãe, você deve agora, então, buscar ter atitudes como a Bíblia diz que você deve ter. Né? Então, você tem que alimentar o teu espírito com isso. Na dúvida, procurar o seu pastor, o teu líder, em nome de Jesus. Lembrando que o casamento, o desejo do coração de Deus para o casamento, é que seja uma relação de pacto, de aliança. Né? O casamento exige uma união inseparável do marido com sua esposa através do tempo de suas vidas. Então, isso indica o quê? União de pacto. Não pode ter na primeira briga aquele negócio, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque isso não é aliança. Aliança é algo feito, é um contrato firmado em relação a duas ou mais pessoas com a sociedade. Você teve livre-arbítrio para você assinar esse contrato. Eu vou querer viver com essa mulher até que a morte nos separe. Eu vou viver na saúde, na doença, na enfermidade, na adversidade. É esse o compromisso. Então, Deus, ele abençoa essa palavra, esse compromisso. Então, o homem, no casamento, ele é abençoado através desta aliança que ele tem com essa mulher e Deus. E a mulher é abençoada por causa desta aliança que ela fez com esse homem e com Deus. Por isso que não pode ser quebrado. Por isso que Deus trata do nosso caráter, Deus muda a nossa vida, o nosso modo de viver. Ele trata conosco no casamento porque nós fizemos um compromisso. Eu quero ser moldado à imagem de Deus através do casamento. E quando a coisa começa a engrossar e a briga começa a acontecer, a primeira adversidade vem, ou é saúde ou falta de dinheiro, o que acontece é que muitos eles fogem da obrigação. E aí Deus para de abençoar. Por quê? Porque Deus abençoa o pacto, o compromisso, a aliança. Amém? Outra coisa, é uma proteção mútua. Né? Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim. 2 Coríntios
E eu estou abrindo a Bíblia aqui para você também poder ter um tempinho de você abrir na tua casa também. 2 Coríntios 13, 5, a parte A do versículo. Examinai-vos mesmos se permaneceis na fé. Ou seja, precisamos nos examinar dia a dia. E o texto aqui diz assim: o casamento significa que o casal deve avaliar continuamente a condição em que se encontra. Não somente o homem avaliar ele mesmo, mas o homem e a mulher avaliar o casal. Como anda a nossa família? Como anda a nossa família com Deus? Como anda a nossa família com a igreja? Como anda a nossa família com a sociedade? Porque agora é uma família, não são mais várias pessoas, é várias pessoas agregadas por uma aliança abençoada por Deus que tem um nome, família. E essa família abençoada é a tua família, é a minha família, em nome de Jesus. Então, ainda no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, diz que nós devemos provar cada um da sua própria obra. Ou seja, o que você tem feito. Coloque todos os dias no papel o que você tem feito para valorizar a tua família, para valorizar esta aliança em relação a papai, mamãe e filhos e em relação a esta família com Deus também. Número 2, a importância da sexualidade no casamento. Então vamos falar de sexo agora. Em Marcos capítulo 10, versículo 8, fala que não são mais dois, agora são um. E sempre surge aquela dúvida em relação ao que eu posso fazer na cama ou o que eu não posso fazer. Sugiro a você assistir um vídeo que fala sexualidade no casamento, do pastor Cláudio Duarte. Vai tirar todas as suas dúvidas e vai ser uma bênção. Quero me ater agora à nossa ministração aqui, que diz assim: os impulsos sexuais foram criados por Deus para tornar mais grata ou mais agradável a vida do homem nesta terra. Porque esta relação sexual entre homem e mulher dentro do casamento proporciona alegria. Olha o que a Bíblia diz: seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. O homem, ele se alegra na mulher, não ao lado da mulher, não, ele é na mulher. Olha que coisa maravilhosa. Então, o sexo traz alegria para o casal, para a aliança, para a família. E se a família está feliz, também Deus está feliz. Então, o sexo dentro do casamento alegra o coração de Deus. A falta de sexo entristece o coração de Deus dentro do casamento, claro. Ainda diz aqui que dignifica as pessoas. Ou seja, o sexo no casamento deixa o homem e uma mulher honrado, porque sentem-se atraídos. E lá no livro de Hebreus 13:4 diz assim: honroso seja entre todos o matrimônio e o leito sem mancha. Ou seja, uma mulher honrada, um homem honrado, ele vive melhor na sociedade, ele produz mais. Por quê? Porque ele está praticando o sexo dentro do casamento e isso o torna honrado segundo a palavra de Deus. Então, se você quer honrar o teu marido, você mulher, você precisa incentivá-lo à prática sexual. E é claro, junto dentro do casamento, é claro. E uma outra coisa, existem casais que vêm se aconselhar conosco que não planejam esse tipo de relação, né? É quando dá, é quando acontece, e não é assim que funciona. Nós precisamos planejar, ó, vai ser tantas vezes por semana, né? Não tantas vezes por ano. Porque se é honroso para o homem, então que o homem saia honrado de casa todos os dias, que a mulher saia honrada de casa todos os dias, e que o homem trate bem a sua mulher para poder se sentir honrado todos os dias também. Mas aqui é só uma pincelada. Se você quer mais sobre esse assunto, ouve esse vídeo que eu te mostrei e você vai para o encontro de casais também, e também faça o Casados para Sempre, que é uma bênção. O sexo, é bom que ele esteja, a gente entenda que ele foi criado por Deus também para nos dar herança.
Os nossos filhos vêm através da relação sexual. E uma das ordenanças que Deus nos deu é frutificai, multiplicai e enchei a terra e a sujeitai-a. Então, nós precisamos multiplicar, e para multiplicar precisa ter o ato sexual. Então, o ato sexual nos traz alegria, e nos torna honrado, dignifica as pessoas e também nos traz herança, nos traz bênção. O sexo, ele foi criação de Deus. Deus, ele criou toda a humanidade e lá em Gênesis 1:31 ele viu tudo que tinha feito e falou: tudo que eu fiz é muito bom, inclusive o sexo. Muitos acham que Deus, na hora da intimidade do casal, ele sai fora do quarto. Muito pelo contrário, ele está ali, ele abençoa, ele que fez. Ele está ali e está se alegrando com aquele momento teu e da sua esposa. É uma coisa linda mesmo, viu? O sexo, ele traz harmonia. E por trazer harmonia, existem alguns casais que vêm falar conosco, eu já ouvi muito também dessas histórias de outros pastores, que a questão da santidade, ele quer ficar um pouco mais santo, então, vou ficar 40 dias sem sexo. A Bíblia ela não dá essa legalidade, não. Lá em 1 Coríntios 7:5, diz para não vos negueis um ao outro. A Bíblia fala que pode sim você ficar por um período curto, se a mulher e o homem concordarem em fazer esse jejum para a santificação, mas que seja por um período curto, em acordo, e que seja para a santificação, tá? Passando esse período, né, vamos voltar à prática sexual, porque isso é bênção do Senhor e traz intimidade. Intimidade para o casal. Presta atenção. Intimidade para o casal. Transparência para o casal. Bênção dos filhos. A pessoa se sente honrada e alegre. Se não tem o sexo, tudo isso vai por água abaixo. Briga, discórdia, tristeza, não se sentindo honrado, então o marido não quer voltar para casa ou a mulher não quer voltar para casa, se entuba de trabalho porque não tem prazer em casa. E tudo com origem aonde? Exatamente na área sexual. Ok? Terceiro ponto, resgate os valores dentro do seu lar. Então, primeira coisa, você precisa ter uma imagem correta de si mesmo. Você não pode pensar bem do próximo se você não está bem. Então, há muitas pessoas que fracassam em seus casamentos porque aceitaram uma imagem incorreta de si mesmo. Deus o fez único e lhe deu uma riqueza que o adversário não quer que você conheça. A imagem própria pode ser restaurada através de Jesus. Ele compreende e o aceita como você é. Muitos querem construir no seu casamento, na sua vida, o que vem na casa do vizinho. Olha, aquele marido lá, ele é bom para ela. É claro, ele é bom para ela. Se ele tivesse casado com você, ele não seria bom para você, porque Deus fez ele para ela. Deus fez um homem para você e fez uma mulher para você, homem. E é claro que são dois diamantes que precisam ser lapidados ali, mas o teu é o teu marido, é a tua esposa. Então, você é do jeito que você é e você precisa melhorar o modo que você é em relação à palavra de Deus. Não em relação ao vizinho da direita ou da esquerda, ao pastor A, ao pastor B. Você é o Marco, você é o João, você é a Maria. Eu sou o Marcelo, então eu sou assim. Eu sou meio bochechudo, o outro não é bochechudo. Mas o fato é que Deus me fez assim e eu preciso me aceitar assim. Porque Deus fez alguém que estava procurando alguém bochechudo, que sou eu. Em nome de Jesus, amém? Então, se aceite, ore no espelho, se aceite e melhore, claro, a cada dia. Hoje você tem que ser melhor que ontem. E amanhã você tem que ser melhor que hoje. Porque você está ouvindo esse vídeo hoje. Precisa melhorar. Mas se aceite, porque você é amado de Deus. Ele te fez desta maneira e fez um parceiro que te ama também você desta maneira. Amém? Claro que se puder colocar um desodorantezinho e tal, fica melhor ainda, né? Examine-se e corrija suas fraquezas. Corrigir nossas fraquezas permitirá dar mais estabilidade ao relacionamento. Por exemplo, as fraquezas no caráter, o espírito de competição, ressentir-se facilmente, necessidade de pedir perdão, são aspectos que devem ser superados, porque do contrário pode prejudicar o relacionamento. Ou seja, irmãos, falta de caráter.
Se você aprende o certo, por que fazer errado? Quem faz isso é criança, que você precisa ensinar várias vezes. Outra coisa, espírito de competição. Quem quer competir sempre, toda a vida, é criança. Eu tenho um filho que você vai jogar bola com ele, ele sempre quer ganhar. Ele nunca quer perder. Tenho certeza. Por quê? Porque é criança. Né? Outra, ressentir-se facilmente, ficar de biquinho, ficar de mal. É coisa de criança. Necessidade de pedir perdão. A pessoa que não consegue pedir perdão e também aquela pessoa que quer que você peça perdão para ela a todo momento. Isso também é coisa de criança. E o apóstolo Paulo uma vez disse assim, olha, enquanto eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas logo que me tornei adulto, eu comecei a fazer coisas de adulto. Está na hora de você crescer um pouquinho. Você, homem, que fica de bico aí 15 dias, 15 dias de bico sem sexo, fica bicudinho com raiva da esposa, fica cego no trabalho, não vende, xinga todo mundo na rua, bate no filho, não consegue jogar futebol, não tem prazer de assistir o futebol, ver o teu Verdão ganhar, não quer ir para os cultos, bota a culpa em Deus, tudo porque você está de biquinho. Isso é coisa de criança. Tira a chupetinha da boca, ô filho de Deus. Tira a chupetinha da boca e vai crescer um pouquinho. Brigou hoje? Conserta hoje. Brigou amanhã? Conserta amanhã. Seja maduro. Afinal de contas, agora você é o papai. Você é a mamãe. Né? Dá lá, você que comanda o teu lar. Então, cresça um pouquinho e apareça em nome de Jesus. Deixe-se orientar. Então, a pessoa, num casamento, sempre precisa de um conselheiro, um discipulador, um mentor, um pastor, o nome que você queira dar, mas uma autoridade espiritual que seja imparcial. Nem vai puxar para o lado da mulher, nem vai puxar para o lado do homem. Só que não é só ouvir, é você deixar o coração aberto para que esta pessoa que te oriente possa dar a orientação e você praticar. Então deixe o coração aberto. Ore fervorosamente e mantenha um bom relacionamento com Deus. O casamento é mais do que uma relação amorosa. É um relacionamento espiritual. Se a tua esposa está com o espírito abatido, você também fica triste. Se a tua esposa está muito feliz, você também é contagiado com esse sorriso e com essa alegria dela. Então, nós precisamos sempre manter o espírito alegre. E o espírito alegre é um espírito cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de alegria, de um futuro melhor, junto com Jesus. Então, para isso, precisa ter uma oração. Na hora de dormir, se for o caso, ajoelha do lado dela na cama. Faz uma oração curta, mas comece fazendo uma oração curta. Faz oração e a tua esposa repete. Ou então ela fala e você repete. Ou então você fala e ela simplesmente concorda. No outro dia ela fala e você concorda. Vai fazer bem para vocês, vai fazer bem para os teus filhos. Que eles vão ver vocês em harmonia como um casal e vocês em harmonia com Deus. Isso traz um temor muito grande para dentro do teu lar. Amém? Conclusão. Tome a firme decisão de construir um lar conforme o desejo do coração de Deus. Desculpe qualquer atrito que tenha tido com seu cônjuge e juntos se comprometa a consagrar suas vidas ao serviço de Deus. Espero que esta aula tenha falado muito ao teu coração. Dúvidas, sugestões, no nosso grupo do WhatsApp. Grava o áudio lá que a gente vai estar respondendo lá e vai ser uma grande bênção, tá? Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado por esse período de aprendizado da sua palavra. Fale aos nossos corações e transmita, Senhor, através das nossas atitudes, as palavras que ouvimos hoje. Que essas palavras, elas caiam e transformem a nossa família, a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima semana.